Tenho certeza de que a maioria de vocês já ouviu falar de Cisne Negro. Elas estrearam sob a Depo R Music em 2020 com a música Tonight e são bem conhecidas por terem uma integrante negra que é do Senegal, chamada Fatou. À primeira vista, Black Swan parece um grupo novato de K-pop bastante normal, com um bom videoclipe e uma música cativante. Mas você sabia que por trás deste novo e aparentemente típico grupo de K-pop existe uma longa e turbulenta história de quase uma década? Então, para aqueles de vocês que não sabem, antes do Black Swan, na verdade, existia Hania e BP Hania. Hania era o grupo original que estreou em 2011, antes de se reinventar várias vezes, primeiro para BP Hania em 2017, antes de finalmente se tornar Black Swan em 2020. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar de Alex, a primeira ídolo negra do K-pop. E bem, ela na verdade fazia parte do Hania, o grupo predecessor do Black Swan. Mas além disso, também aconteceram muitos eventos menos afortunados com este grupo ao longo dos anos. Desde ter o maior número de mudanças de membros na história do K-pop, fãs Sasaeng, até gravidezes de membros, tudo que poderia acontecer a um grupo de K-pop aconteceu com o Hania. É por isso que me levou mais de 2 meses de intensa pesquisa, 28 páginas de anotações e horas de reuniões para finalmente voltar com este vídeo tão esperado e muito solicitado sobre Hania, BP Hania, Black Swan. Antes de começarmos, queria avisar a vocês que, devido ao grande volume de informações, decidi dividir este vídeo em 2 partes. Então, esta é, obviamente, a parte 1 e a parte 2 será carregada na próxima semana. Também foram postados muitos artigos falsos online, presumivelmente pelos fãs Sasaeng, por isso decidi entrar em contato com ex-membros do Hania para saber mais. Então, um enorme agradecimento a Ina. Olá a todos, eu sou Huang Saen, um membro original do Hania, também conhecida como Ina pela minha atividade na China. E Nanfon. Oi, meu nome é Nanfon, ou Cora ou Pony. Pode me chamar como quiser, sou ex-membro do Hania. Incluirei trechos das nossas entrevistas aqui e ali para apoiar meus pontos neste vídeo, mas se você quiser ver as entrevistas completas, então vá para o meu Patreon. Pessoal, eu sinceramente tento verificar todas as minhas fontes, mas com uma linha do tempo tão bagunçada e complicada quanto a do Hania, realmente não há garantia de que todas as informações que encontrei eram 100% precisas. Então, tenha em mente que tudo neste vídeo é alegado, e com tudo isso fora do caminho, pegue um lanche porque este vai ser um vídeo longo. Então vamos começar do início, antes mesmo do Hania estrear. A seleção para o Hania foi aparentemente muito competitiva, com mais de 3.000 pessoas fazendo audições apenas na Tailândia. Após uma série de audições intensas, 40 pessoas foram selecionadas pela D.R Music para treinar e competir por vagas no Hania. No final, 8 membros foram selecionados: Ina, Joey, Rico, Joy, Dee, Tia, Xia e Sara. O grupo participou de várias atividades pré-estreia, com 3 dos membros atuando ao lado de Jay Park no filme Hype Nation. E o grupo também apareceu em vários anúncios e fez algumas apresentações pré-estreia. Aparentemente, com tantas atividades e agendas pré-estreia, as coisas pareciam estar indo muito bem para a Hania. Porém, nos bastidores, revelou-se que já ocorriam mudanças de integrantes. Sara saiu do grupo poucos meses antes da estreia programada para voltar à China e, entre outras coisas, abrir o primeiro restaurante Hello Kitty em Pequim. A diretora executiva do restaurante, Sara Wong, é uma atriz e cantora de 24 anos, que diz ser uma fã leal da gata. Então isso deixou Hania com 7 membros. No dia 6 de abril de 2011, os 7 membros restantes do Hania fizeram sua estreia com a faixa título Dr. Feel Good. Segundo a DR Music, essa música era para ser da Lady Gaga e foi composta pelo famoso produtor americano Teddy Riley.
Um fato que foi bastante agressivamente comercializado para o público, quero dizer, eles literalmente chamaram todo o álbum de Teddy Riley, a primeira expansão. O videoclipe também apresentava os membros em trajes escassos, fazendo um conceito e coreografia ousados. E com todos esses fatores combinados, não foi surpresa que essa estreia atraiu muita atenção e controvérsia. Mas enquanto todos estavam surtando sobre essas 7 garotas, desconhecido para o público, Hania era na verdade um grupo de 8 garotas. Isso mesmo, pessoal. Hania na verdade consistia em uma membro adicional chamada Ijo, que na verdade estava no videoclipe o tempo todo, embora ela tenha aparecido apenas por um segundo. E não participou de nenhuma das coreografias. Bem reminiscente de outro futuro membro, se você me perguntar. 5 dias após a estreia do grupo, a DR Music finalmente reconheceu a existência de Ijo, admitindo que ela havia de fato sido uma adição de última hora. Acontece que depois que Sara deixou o grupo, a DR Music tentou substituí-la pela trainee tailandesa Data. No entanto, Data saiu devido à saudade de casa, então a próxima na fila era a trainee canadense Min Hee, que também deixou o grupo devido à desaprovação dos pais. Eventualmente, Ijo, uma trainee chinesa, foi a única trainee restante, então ela automaticamente substituiu Sara. Até hoje, ainda há alguma confusão sobre se Ijo foi ou não um membro oficial do grupo, porque de acordo com Ina, ela era uma trainee. Filmamos um videoclipe juntas, mas ela não estreou conosco. Não posso dizer que ela era uma membro oficial, talvez? Mas ela entrou no nosso treinamento bem tarde. Digamos que se os outros treinaram por um ano, Ijo só treinou por alguns meses. Na verdade, ela se esforçou bastante para estrear conosco, mesmo tendo treinado por pouco tempo, mas a empresa decidiu que ainda não era a hora de Ijo se juntar ao grupo, então não pudemos nos tornar membros juntas. Os pensamentos dos outros membros não eram importantes naquele momento. Mas se Ijo nunca foi uma membro oficial, então por que ela estava no videoclipe? Bem, isso meio que permanece um mistério até hoje, mas não importa de qualquer maneira, porque Ijo nunca acabou se apresentando com Hania. Aparentemente, essa membro elusiva estava enfrentando problemas de visto, e antes que percebêssemos tão misteriosamente quanto ela havia se juntado a Hania, ela deixou o grupo no mesmo mês. Segundo Ina, Ijo agora gera uma próspera empresa de cosméticos na China. Apesar dos começos turbulentos, em junho de 2011, Hania estava pronta para fazer seu primeiro retorno com a música Masquerade, que era mais uma faixa produzida por Teddy Riley. Adicionalmente, a DR Music anunciou que o grupo faria uma estreia americana e com o famoso produtor Teddy Riley ao seu lado, certamente nada daria errado, certo? Bem, na verdade não, porque Teddy Riley estava ficamente bastante irritado com a DR Music. Essa faixa foi composta por Teddy Riley. Meu Deus, nós trabalhamos com Riley? Era demais para Teddy Riley, que estava ficando cansado das constantes tentativas da DR Music de basicamente usá-lo para ganhar prestígio. Segundo o representante de Teddy, a DR Music vinha usando agressivamente o nome e a reputação de Teddy para seus propósitos de marketing sem o seu consentimento, e apesar de promoverem Hania como sendo o grupo de Teddy, eles não deram a Teddy o controle criativo prometido. E além de tudo isso, eles também o subpagaram. Tudo isso culminou em um explosivo desabafo no Twitter, onde Teddy afirmou que Hania estaria melhor em uma empresa de entretenimento como a SM Entertainment e acusou os gerentes de Hania de fazerem, citando, negócios obscuros. Após o desentendimento, Teddy Riley rompeu todos os laços com Hania e DR Music, e a estreia americana do grupo nunca se concretizou. Sem mais Teddy Riley para recorrer, a DR Music teve que encontrar novos compositores, razão pela qual, em novembro de 2011, Hania retornou com Pop Pop Pop, uma música que foi produzida pelos Brave Brothers.
Infelizmente, logo após o lançamento da música, a Tailândia foi atingida por uma série de inundações, e então a membro tailandesa Joy entrou em hiato para que pudesse passar um tempo com sua família na Tailândia. Segundo a DR Music, Joy ainda fazia parte do Hania e logo retornaria ao grupo. Joy afirmou em um tweet que realmente tinha deixado a indústria do entretenimento. A coisa mais intrigante sobre isso é que Joy não apenas nunca voltou para o Hania, como também não deixou a indústria do entretenimento, pois apenas um ano depois ela reestreou como parte de um grupo pop tailandês chamado Gaia. Enquanto isso, Jui, outra integrante, também sumiu misteriosamente das promoções, preocupando muito os fãs. Os fãs bombardearam a DR Music com perguntas até que finalmente responderam que Jui estava em hiato. Com mais 2 membros indo embora, Hania basicamente foi reduzido de um grupo de 8 membros para um grupo de 5 membros em apenas um ano. Em setembro de 2012, os 5 membros restantes voltaram com a faixa Style. Em março de 2013, Hania lançou sua próxima música Just Go. Desta vez, Hania permaneceu um grupo de 5 membros sem alterações de membros. Espere um minuto, este membro parece meio diferente. Assim que o videoclipe foi lançado, os fãs perceberam que uma das membros, Rico, não parecia com a Rico. Ela parecia mais com Jui, a membro que está em hiato. Confusos, os fãs pediram respostas à DR Music. Somente após perguntas inundarem a seção de comentários, a DR Music confirmou que Jui substituiu Rico neste retorno. No entanto, eles tranquilizaram os fãs dizendo que Rico estava apenas em hiato para se concentrar em seus estudos e voltaria para a próxima música de Hania. Mais tarde, naquele ano, a DR Music anunciou que Hania tentaria estrear na América pela segunda vez, mas desta vez este debut foi muito aguardado para ser de proporções épicas. Empire Records iria cuidar da distribuição das meninas. 2 dos gerentes de Britney Spears iriam ser os gerentes de Hania nos Estados Unidos. Não tenho certeza se isso era uma coisa boa. O álbum de estreia iria apresentar colaborações com Snoop Dogg e 2 Chainz. Hania até deveria começar a filmar um reality show com a Music Television para documentar seus preparativos e seu processo de estreia. Você pensaria que com uma estreia tão épica chegando e com tantos preparativos em andamento, certamente os próprios membros saberiam sobre essa estreia americana, certo? Eu não me lembro de termos planejado uma estreia americana. Eu ainda estava no grupo. Espera, sério. Bem, como você deve ter adivinhado, a estreia americana de Hania não aconteceu novamente. Ninguém sabe por que os planos de estreia não deram certo, porque a DR Music, como de costume, falhou em atualizar os fãs. Ao invés de uma estreia americana épica, os fãs tiveram que se contentar com o single digital Up, lançado em julho. Em maio de 2014, Hania assinou com a gravadora espanhola Ingeniol Media. A DR Music confirmou que o próximo retorno do grupo, intitulado Aceleração, seria produzido por sua nova gravadora espanhola. Os fãs estavam empolgados com o retorno. Eles também estavam animados para rever Rico, que deveria retornar neste ciclo de promoção. O choque foi ainda maior quando, apenas 2 dias depois, a Ingeniol Media postou um anúncio repentino procurando um 6º membro para substituir Rico. Confusos, fãs contataram a DR Music para confirmar a notícia. Horas depois, a Ingeniol Media retratou-se, afirmando que não buscavam substituir Rico e que notícias sobre mudanças de membros viriam diretamente da empresa de Hania, DR Music. Então, o que a DR Music estava dizendo? Bem, nada. Eles permaneceram em silêncio sobre o assunto, deixando os fãs de Rico inseguros sobre seu status no grupo. Não foi até alguns meses depois que a DR Music finalmente lançou uma declaração confirmando que Rico de fato havia deixado o grupo para se concentrar na universidade.
Durante este tempo, Ina também parou de repente de comparecer a todos os compromissos e desativou suas contas de mídia social. Mais uma vez, a DR Music não lançou nenhuma declaração oficial, deixando os fãs no escuro. Mas hoje, Dina finalmente está aqui para nos contar o motivo altamente sensível e secreto pelo qual ela não estava promovendo com Ranier durante esse tempo. Rufem os tambores, por favor. Eu estava cansada naquela época, né? Então falei com o nosso chefe. Após obter permissão da empresa, deixei o grupo temporariamente. Por que a DR Music simplesmente não poderia dizer isso aos fãs? Bem, nunca saberemos. Em agosto, os fãs tiveram outra surpresa, onde viram Rania se apresentar não como um grupo de 4, mas como um grupo de 5. Rico poderia ter retornado. Ina poderia ter voltado. Joy poderia ter se juntado novamente? Não, era uma garota totalmente nova. A DR Music adicionou uma nova integrante ao grupo discretamente. Notícia de última hora. Os fãs têm olhos. Os fãs logo notaram uma mudança na formação, mas sem uma apresentação oficial da nova integrante, tiveram que se referir a ela apenas como a nova integrante. Para encerrar este ano absolutamente caótico, a integrante Joey também desapareceu, com mais uma integrante não anunciada ocupando seu lugar. Os fãs rapidamente identificaram a pessoa como Hayemi, uma aprendiz da DR Music. Em janeiro de 2015, 2 meses após sua última aparição, a DR Music finalmente percebeu que os fãs poderiam, de fato, perceber que a nova integrante não era a Joey. Não podendo mais esconder o sumiço de Joey, a empresa enfim anunciou que ela estava em hiato. Pouco tempo depois, em abril, a nova integrante também deixou o grupo. Infelizmente, durante seu tempo no Rania, ela nunca foi oficialmente apresentada e poucas pessoas sabiam quem ela era. Mas é completamente graças aos fãs que hoje podemos finalmente colocar um nome em seu rosto: Sharon Park. Em julho, outra nova membro, Seulgi, se juntou ao grupo. Neste ponto, as coisas estavam tão ruins que a maioria dos fãs não conseguia acompanhar as constantes mudanças na formação do Rania. E em cima de todo esse caos, a música de retorno do Rania, Acceleration, que deveria ser lançada em julho, já havia sido adiada várias vezes quando em agosto foi repentinamente vazada. A Ingenium Media culpou a DR Music por esse contratempo, dizendo que eles não deveriam ter adiado continuamente o retorno em primeiro lugar, e então esse retorno foi simplesmente abandonado. Mas como essa música foi vazada? Bem, as teorias variam, mas todas giram em torno de um notório fã, Sasaeng, a quem nos referiremos como C. Alguns acreditam que C invadiu o catálogo da Ingenium Media, enquanto outros acreditam que foi um trabalho interno e um dos funcionários enviou a música para C. Apesar disso, é amplamente aceito que C seja o culpado. Então, de onde veio C? Bem, os fãs especulam que C era na verdade um amante desprezado, preso em um amor não correspondido com o diretor executivo da DR Music, e após ser rejeitado, jurou se vingar do diretor executivo, destruindo Rania. Tipo, gente, eu não consigo nem inventar isso. E Rania nem sequer foi o único grupo que ela supostamente aterrorizou. Alguns de vocês podem conhecer Henry Prince Mac, um youtuber e membro do JHCC, que supostamente também foi uma vítima de C. Estamos aqui para falar sobre Rania. Quanto a C, essa não seria a última vez que ouviriam falar dela, pois continuou a espreitar em segundo plano. Então acredite, você a verá de novo. Ok, então neste ponto estamos em 2015 e devido a todo o caos pode ter escapado da sua mente que de fato já se passaram mais de 2 anos desde o último retorno de Rania. Então a DR Music finalmente anunciou que Rania faria seu próximo retorno no dia 6 de novembro de 2015 com a faixa Demonstrate, que contaria com a rapper afro-americana Alexandra Reed. Lembre-se da data 6 de novembro, pois no dia 4 de novembro, apenas 2 dias antes do retorno, a DR Music quebrou repentinamente o silêncio, liberando uma enxurrada de informações para os fãs. Ina, vista pela última vez 1 ano e meio atrás, havia saído.
Jui, vista pela última vez um ano atrás, também havia saído, e a artista convidada Alexandra Reid, bem, ela agora era uma membro oficial. Quero dizer, imagine descobrir sobre 3 mudanças de formação apenas 2 dias antes do retorno. É obviamente muito avassalador, e da mesma forma era demais para os fãs de Hania lidarem. No entanto, o burburinho em torno de Hania também começou a crescer, pois a primeira ídolo afro-americana, Alex, obviamente atraiu muito interesse. Muitas pessoas não podiam acreditar que finalmente haveria uma ídolo de K-pop negra mainstream, e assim, o interesse em Hania começou a aumentar nos próximos 2 dias. E então o dia do retorno chegou em 6 de novembro, Hania finalmente lançou sua tão esperada música Monstrate, acho que eles querem dizer Demonstrate. Muitos estavam animados para ver Alex se apresentar. No vídeo, espera, ela não estava, ou nas performances, espera, também não estava na coreografia. Apesar de ser comercializada como integrante do grupo, Alex nunca foi realmente tratada como parte dele. Usava roupas diferentes, não participava da coreografia e ficava no palco apenas pelo breve tempo em que fazia rap, desaparecendo em seguida como uma artista convidada. Isso continuou pelo resto da carreira de Alex com Hania. Eu estava olhando suas performances e tive uma pergunta. Por que você sempre estava apenas em suas partes e não passava por toda a coreografia? Ok, isso é, sim, essa é a pergunta do $1 milhão. Porque eu não posso honestamente dizer que sei 100%. Eu estava no escuro, estaria na América e perguntando quando eu voltaria. E então quando eu voltaria seria como se fosse tarde e eles diriam que é muito tarde pra me encaixar. E eu fico tipo, o que você quer dizer com isso? Por que eu não estava aqui? Tipo, o que eu estava fazendo além de surtar e entrar em pânico e me perguntar quando eu poderia voltar? Na verdade, o grupo foi renomeado para Hania 5, apesar de ter 6 membros. Mas apesar de tudo, Demonstrate se tornou uma das músicas mais populares do Hania, ficando em 25º lugar nas paradas. A nova música, juntamente com a adição de Alex ao grupo, aparentemente revitalizou a base de fãs do Hania e trouxe uma onda de novos fãs que mostraram seu apoio ao Hania doando para a campanha de arrecadação de fundos para o próximo retorno de Demonstrate. Espera, o quê? Então, para aqueles de vocês que podem não estar familiarizados com o Makestar, é basicamente uma plataforma de financiamento coletivo que muitos grupos de K-pop usam para arrecadar fundos para projetos futuros. O problema era que, no caso do Hania, essa campanha era para arrecadar fundos não para o próximo retorno, mas para este retorno, o que eles acabaram de lançar. Então, como isso aconteceu? Bem, vamos voltar ao dia 3 de novembro, apenas 3 dias antes de Demonstrate ser lançado, porque foi nesse dia que a DR Music iniciou esta campanha Makestar para arrecadar fundos para Demonstrate. Agora me diga como isso funciona, porque tenho certeza de que leva mais de 3 dias para filmar um videoclipe ou produzir uma música. Então, para onde estão indo esses fundos? E pior ainda, a campanha ainda estava aberta e aceitando doações quase 2 meses após o lançamento da música. A campanha finalmente foi encerrada no final de dezembro, após uma série de reclamações de fãs confusos. Isso estava longe de ser a única controvérsia do Makestar em que a DR Music estava envolvida, porque então eles começaram outra campanha para arrecadar fundos para um álbum que seria lançado em abril de 2016. No entanto, apesar das doações dos fãs, abril veio e se foi sem qualquer retorno ou mesmo qualquer atualização, até mesmo as recompensas que foram prometidas aos fãs falharam em chegar. Não foi até maio que a DR Music finalmente enviou uma carta informando aos fãs que este álbum havia sido adiado para agosto de 2016 e que eles estavam trabalhando em uma subunidade Alex Hiemi. Em vez disso, eles também prometeram aos fãs que eles receberiam suas recompensas faltantes em breve e bem. Essa foi a última vez que os doadores do Makestar ouviriam da DR Music, porque eles simplesmente desapareceram depois disso. Semanas se passaram e eventualmente o próprio Makestar teve que intervir e tentar entrar em contato com a DR Music, mas suas chamadas, adivinhe, foram ignoradas. Em 13 de julho de 2016, a Makestar divulgou a seguinte declaração. Apesar de fazer inúmeros pedidos à DR Music sobre informações referentes ao processo do projeto, Makestar não recebeu mais nenhuma informação.
Devido ao comportamento irresponsável contínuo do criador do projeto Hania, a Makestar decidiu reembolsar todos os fundos acumulados através do projeto. Além da Makestar, a DR Music também teve desentendimentos com uma equipe de dança contratada para uma das gravações de TV do Hania. A equipe de dança acusou a DR Music de não pagá-los e então, acredite se quiser, ignorar suas ligações. Está percebendo um padrão aqui? Em resposta, a DR Music emitiu a seguinte declaração, onde negaram as acusações da equipe de dança. É desconhecido se este problema foi resolvido. E então, como se isso não pudesse ficar mais bagunçado, em meio a todo esse caos absoluto, em maio de 2016, as últimas membros originais Ji, T, A e Xia também deixaram o grupo. Elas tentaram reestrear como um novo grupo chamado Elat, mas os planos não deram certo. Assim, Seuji, Yemi e Alex, apesar de sua ausência na maioria das apresentações ao vivo, eram as únicas integrantes remanescentes do Hania. Contudo, a partir de junho de 2016, um fenômeno estranho ocorreu. Pessoas desconhecidas foram vistas com Hania em seus eventos ao vivo. E, como de costume, não houve comunicado oficial da DR Music. Pior ainda, essas pessoas não identificadas eram trocadas em cada apresentação, resultando em uma formação diferente em cada evento. Os fãs ficaram muito confusos, compreensivelmente. Algumas pessoas especularam que poderiam ser dançarinos de apoio, algumas pensaram que eram novos membros e algumas pensaram que eram artistas convidados, mas basicamente ninguém sabia quem eles eram. Então isso realmente aconteceu por 4 meses, de junho a outubro. E não foi até outubro que a DR Music finalmente explicou o que estava acontecendo. Acontece que essas pessoas não identificadas eram todos trainees da DR Music e a DR Music basicamente os fazia se apresentar com Hania no palco para ganhar mais experiência e então eles iriam escolher alguns desses trainees para se tornarem membros permanentes do Hania. Em dezembro, a nova formação foi finalmente confirmada. De todos os misteriosos trainees de que falei anteriormente, Jiun, Yumin e Tabu foram selecionados para se tornarem membros permanentes do grupo. Além disso, Ina, que se você se lembra foi vista pela última vez em 2014, inesperadamente se juntou novamente. Primeiramente, o chefe da empresa me disse que Hania precisava fazer um retorno, mas não havia membros originais restantes naquele momento. Então, o chefe perguntou se eu poderia voltar e me juntar ao grupo por um tempo. Então, eu aceitei seu convite e me juntei novamente por um curto período. Então isso fez de Hania agora um grupo de 7 membros. Alex foi nomeada como a nova líder e o grupo foi renomeado para BP Hania ou Black Pearl Hania. E de acordo com algumas fontes, a palavra Black Pearl foi adicionada em referência ao tom de pele escuro de Alex. Para encerrar o ano, BP Hania então lançou a música Start a Fire. Apesar de agora ser a líder do grupo, Alex ainda foi excluída da coreografia. Ela apareceu em algumas cenas no videoclipe, então foi um passo à frente, eu acho. Em fevereiro de 2017, BP Hania começou a promover Make Me Up, uma faixa B-side do Start a Fire mini álbum. E acredite ou não, Alex foi realmente incluída na coreografia. No geral, Alex foi incluída em muitas mais atividades do BP Hania e os fãs ficaram encantados em ver que ela finalmente estava sendo tratada como uma parte real do grupo. Infelizmente, isso não durou muito tempo, porque menos de um mês depois, a DR Music anunciou que Alex havia voltado para os Estados Unidos para um suposto papel de atuação. No início, fãs elogiaram a DR Music por finalmente emitir uma declaração rápida. Porém, em abril, Alex ainda não tinha retornado ao grupo e não havia novidades. Além disso, os fãs também notaram que Ina havia desaparecido. Após uma série de perguntas de fãs preocupados, a DR Music finalmente respondeu dizendo que Ina estava em hiato. No entanto, Ina postou que de fato havia deixado o grupo de vez desta vez. Depois de começar um incêndio, você partiu novamente e desta vez você partiu permanentemente. O que te motivou a sair permanentemente?
동생들이랑 차이가 조금 나서 저보다 많이 나눠서 활동하면서 그래도 큰 문제는 없었던 것 같아요. 그래도 근데 원래 활동했던 멤버들이 그립기도 하고 그랬죠. E então, em maio, nem mesmo um mês após a última aparição de Ina, a Dipon R Music realizou audições em Nova York para recrutar ainda mais novos membros para o BP Hania. Os fãs recém-afeiçoados à nova formação do BP Hania ficaram obviamente furiosos. E então, enquanto todas essas mudanças de membros estavam acontecendo, a Engenho Media, a gravadora espanhola que eu pensava que tinha abandonado o Hania, então eu estou meio confusa sobre essa parte. Porém, de repente, começaram a promover Hania Legends, um álbum que supostamente continha a discografia completa de Hania. Segundo a Engenho Media, toda a renda obtida com este álbum de compilação seria usada para financiar o próximo lançamento do BP Hania. Este álbum estava disponível para pré-venda por um mês, desde o início até o fim de março, e foi vendido exclusivamente no site da Engenho Media. No entanto, havia um porém. Pelo menos 100 cópias precisavam ser vendidas para que os álbuns fossem enviados. Empolgados em apoiar seus artistas favoritos, os fãs de Hania compraram e divulgaram o álbum, conseguindo atingir 100 pré-encomendas. Animados, esses fãs esperaram e esperaram, mas nenhum álbum chegou. Em vez disso, eles receberam a seguinte mensagem, na qual a empresa afirmou que todas essas músicas seriam incluídas no próximo álbum do BP Hania. Spoiler, não foi. Em agosto, Hania lançou seu próximo álbum, Refresh 7th, com a faixa título Beat Beat Beat. Este retorno foi notavelmente de um orçamento e qualidade muito inferiores aos lançamentos anteriores de Hania. E desnecessário dizer, não foi bem recebido pelo público. Ah, e lembra da subunidade Alex Hemi que foi prometida na arrecadação de fundos Makestar de 2016? Apenas em maio, a DR Music informou aos fãs por carta que o álbum havia sido adiado para agosto de 2016 e que estavam trabalhando em uma subunidade Alex Hayemi em seu lugar. Bem, não era bem o que os doadores estavam esperando. Ao invés de uma estreia completa de subunidade como prometido, os fãs tiveram que se contentar com uma faixa B-side no 7º álbum renovado No Dab. Por que eles tiveram que arrecadar milhares de dólares para isso, nunca saberemos. E como se tudo isso não fosse decepcionante o suficiente, a pior parte foi que a Alex foi mais uma vez excluída da coreografia. E durante o showcase, ela foi feita para ficar de pé de maneira estranha ao lado do palco, o que sem dúvida foi uma experiência solitária e desconfortável. Embora a Alex sempre tenha sido excluída das atividades da Hania, parecia que essa era a gota d'água. Ela estava cansada de ser tratada como uma estranha e havia chegado ao seu limite, e então desta vez ela finalmente iria se defender e tomar uma atitude drástica. Então isso é aqui que vou terminar a primeira parte. Mas se você acha que a história tem sido louca até agora, o que admitidamente tem sido bem louca, então apenas espere até ver a segunda parte, porque a história fica ainda mais insana. As pessoas que acreditam poder te pressionar, se aproveitar de você ou te manipular, estão completamente equivocadas. Na verdade, já estava grávida de 2 meses naquela época, agora há 3 não anunciados. Ela continua me enviando mensagens e hackeando meu Instagram de e-mail, hackeando tudo que eu tenho.